elas viram que a ideia era boa, começaram a sabotar o documentário da Joana, até que uma hora ela se sentiu sufocada, ela falou, desisto. E esse documentário nasce por conta da ideia da Joana de Cárcio. Caramba. Então elas roubam a ideia, por isso que eu falo dessa questão. Quando eu assisti da Xuxa, eu já não gostei, né? E aí eu uso o meu Instagram ali para falar dos Trapalhões, dos meus trabalhos tal, e ela nem é o meu objeto, assim, de interesse, sabe? Não tá no raio do... Então eu fiquei, tipo, nem comentei nada, né? Só falando, assim, tipo, não gostei e tal. Porque aquele documentário era muito evidente que eles miraram numa pessoa, no caso a Marlene Matos, assim, aqui vai ter a vilã e vamos arregaçar ela, né? Eximindo totalmente a Xuxa de qualquer responsabilidade do que aconteceu, né? Mas assim, para quem tem o senso crítico, fala, mas vem cá, ela era a grande estrela, como que ela pode se eximir de tudo e colocar nas costas da Marlene? Se tem alguém que podia pedir alguma coisa, era a Xuxa naquele Se ela momento, podia, né? se ela falasse assim, eu quero conversar com o Roberto Marinho, naquela época, ela ia ser atendida por ele. Ele ia até ela, provavelmente, né? Você Era capaz entendeu? dele ser da sala dele pra ir falar com Porque, ela. sei lá, naquela época tinha lá o Chico Anísio, Renato Aragão, Xuxa, quem mais de grande estrela assim que... Jô Soares. Você entendeu? Não, mas eu vou te Não, o dizer, Jô acho que nem Mas- tava vou mas te na dizer que Globo. nessa o Jô- época, ela era meio que, assim, Não, a, ela a tava- galinha dos ovos de ouro, Não, né? se ela quiser Exatamente. falar assim, eu quero conversar com o Roberto Marinho, você acha que ela ia deixar ele esperando na recepção? Eu falei, não, pode vir. E a Xuxa sempre teve, assim, personalidade. No filme, eu sempre cito isso, a Princesa Xuxa e os Trapalhões, eu falei aqui do Benício, que o cara que pintou todos os cartazes dos Trapalhões, nesse filme, nesse cartaz ele pinta todo mundo menos a Xuxa, porque a Xuxa falou, não quero ser pintada por ele. Caramba. Eu tenho o meu. Se você olhar o cartaz do filme, tem meio que um Frankenstein ali, porque não orna o desenho dela com o restante. Então, ela tinha essa personalidade de falar, não quero... Ó, cara, não querer ser desenhada pelo Benício é brincadeira, né? Enfim, mas ela teve peito para falar isso. Então, por que ela não usou dessa personalidade dela para falar, ó, vem cá, essa Marlene aqui, cara, tá fazendo uma coisa muito errada. Né? Jogar tudo para... A Marlene, sim, errou. Hoje, você olhando realmente a postura, o que fazer na época não cabe nos dias de hoje, mas, ao mesmo tempo, a postura dela naquela época era uma postura geral, de diretor de televisão, diretor de filme, diretor de empresa, os caras gritavam. Ela tinha uma técnico postura de futebol era assim. até pra se enquadrar, né? Cara, Ela tava numa postura de se enquadrar naquele lugar até ali. como Mulher em lugar de autodefesa. liderança daquele jeito, acho que só tinha ela. Mulher, negra, nordestina, lésbica. Cara, ela era um corpo estranho ali naquele meio. É um combo de minorias. Entendeu? E ela conseguiu sobreviver. Não, mais que sobreviver. Ter sucesso e ter Total. Agora, o pote de ouro na mão dela, né? Exato. Muito do que ela fez foi responsável pelo sucesso da Xuxa. Né? Sim, cara, isso é... Muito. Aí ela fala, não, mas... não tinha negra, não tinha gorda, não tinha ruiva. Mas ela capitalizou em cima da loirice dela. Ela vendia produtos para tingir o cabelo. Então, para ela também foi um retorno, um ganho financeiro, né? Então, falta, eu acho, no documentário nacional isso. Você fala, mas vem cá, tudo por que você não levantou o dedo e pediu a cabeça dela? Por que você não sentiu... Você não sentiu em nenhum momento falta de uma mulher negra ali no palco? Era a Marlene que não deixava ou era você que também não fez valer a sua opinião? Você pediu em algum momento? Agora, eu acho que a Marlene, ela devia, cara, ou lançar uma biografia ou um documentário e colocar a posição dela, sabe? O lado dela. Ela não é uma pessoa reativa, né? Você vê que nesse das Paquitas, ela sentiu a Arapuca e falou, não vou participar. Não vou participar. Por quê? Não vou servir de palhaço nesse picadeiro aqui. E eu acho que ela até fez muito bem,
Porque até que ponto vão colocar a versão dela? Se já estava muito evidente do que ia acontecer ali. Queremos né? mais um documentário para vilanizar ainda mais, para fortificar a imagem do vilão. E o que eu vejo assim que é bacana é que o público já não está mais aceitando esse tipo de coisa. Já no documentário da Xuxa, a coisa se reverteu e a maioria ficou pro lado da Marlene porque ficou muito evidente, muito explícito que quiseram derrubar a Marlene, né? Tipo, cancelar. No documentário que eu tô fazendo dos Trapalhões, eu não falo nada, em nenhum momento de cancelamento do Renato Aragão. Porque eu me coloco no papel empático de falar, talvez eu no lugar dele faria a mesma coisa, como que eu vou julgar o cara? Se o cara fez isso. Então a Xuxa e a Tatiana Maranhão fizeram isso com a Joana. Elas viram que a ideia era boa, começaram a sabotar o documentário da Joana, até que uma hora ela se sentiu sufocada, ela falou, desisto. E aí elas mesmas começam a produzir o documentário das Paquitas. Caramba, eu não sabia dessa É uma história. ideia roubada. É uma ideia roubada. E aí eu te falo de novo, cadê a guardiã da moral, dos bons costumes nessa hora? Por que ninguém chega e fala pra ela, meu, o que você fez com a... Não, e depois meio que viram que a onda do dela foi bom, aí ela meio que embarcou no outro também pra poder... não pensaram nesse recorte, né? Porque assim, se você olhar tudo, dá pra fazer um monte de recorte. Você pode fazer um documentário sobre a Praça é Nossa, generalista. Você pode fazer um sobre as mulheres na Praça é Nossa. Você pode fazer um sobre os lendários da Praça é Nossa, só sobre escada. Você pode fazer isso. Sim. Né? Mas o que ela fez foi isso. Elas não pensaram em nenhum momento em fazer. Aí viram que a menina fez, falaram, essa ideia é boa. Tiraram ela e começaram a fazer. O que me deu esse lampejo foi justamente essa sacanagem das Paquitas. Você falou, puta, passei por isso. Eu falei, não, então, sabe o que acontece? Cara, eu também passei por isso. Porque foi o seguinte, em 2019, quando começou a estourar o meu documentário sobre os Trapalhões, as notícias todas, eu ofereci esse documentário para uma produtora chamada Loma Filmes, que vocês vão saber, ela fez aquele da Hebe, sabe? Certo. Eu falei, tô com um documentário aqui dos Trapalhões, tal, não sei o quê. Uma das reuniões que eu fiz foi justamente no dia que o meu documentário foi 4 páginas da Veja, por exemplo. Daí eu falei, o assunto é legal, tal, não sei o quê. Eu falei, eu tenho também uma ideia aqui do Castor de Andrade. Daí ela falou, isso aqui me interessa ainda mais. Porque é um puta de um personagem, cara. O que eu já tinha feito? Esse documentário não nasceu em 2019, foi bem antes. Antes eu já tinha escrito esse projeto, já tinha falado com algumas pessoas, atrizes, que escreveram carta de apoio e tal. Falei, pô, esse projeto é legal, tal, se rolar eu quero participar. E aí, em 2019, eu falei, tem esse dos Trapalhões, tem esse do Castor. Eu falei, eu vou fazer do Castor. Montaram o projeto, e remeteram, como é uma produtora já estabelecida, até por conta da Hebe, que eles estavam lançando, inclusive, naquele ano, o documentário da Hebe. Nós fomos, eu e mais a dona da produtora, ao Rio de Janeiro, apresentar o projeto. Na mesa ali, tudo, porra, do caralho, realmente, Castor. Falei, o que você está pensando? Eu falei, fazer um documentário contando a história desse cara. Já tinha a lista dos entrevistados, todos. E uma série ficcional. Eu falei, série ficcional eu não vou dirigir porque é uma coisa muito grande. É dramaturgia. E eu não dou conta. Eu sei da minha limitação. A gente pode pensar num diretor, numa diretora, tal. E todo mundo ali saiu assim, tipo, todo mundo, eu via que estava todo mundo encantado com o projeto. Né? E a gente saiu de lá confiante que esse projeto ia rolar. Passou um tempo, tal, eu perguntei pro pessoal, e aí? Estão vendo, tal, não sei o quê. Até que uma hora eu falei, eles não querem mais fazer. Aí 2 anos depois, lançam o Castor de Andrade. Que hoje a Xuxa, o que eu vejo assim da Xuxa é que ela tem um media training, alguma coisa assim, que ela sabe hoje o que ela fala para poder agradar o público e parte da imprensa. Então ela tem um papel hoje muito de guardiã da moral, sabe? Enfim. Mas ninguém
o que eu vejo assim, uma postura mais crítica e combativa da imprensa em relação a algumas atitudes que ela faz. Então, se ela fala dessa questão de sororidade, por exemplo, ela vive posando de viúva do Ayrton Senna, cara, e a sacanagem que ela faz direto com a Adriane Galisteu. Né? No Grande Prêmio, de novo, ela tá lá como a viúva do Senna, e ela não era a viúva do Senna. Tanto é que ela deu um chapéu no cara, certo? E aí, quando o cara morreu, ela vai lá e ela e a família do Senna colocam a Adriane Galisteu lá atrás, ela se coloca como a viúva, já aparecendo. Escolhem ela como a viúva ideal. Então, como que ela pode falar de sororidade, sendo que ela não é nem um pouco? Nem com Adriane Galisteu, nem com uma série de... Assim, quem não tá... Ela não foi com a irmã dela, que pensava diferente dela e de certa forma, cancelou a própria irmã, e a irmã morreu depois disso, e as duas com essa ruptura. Nessa questão do documentário das Paquitas, tudo começou com uma cineasta chamada Joana de Carso. Ela fez mais ou menos como eu fiz com os Trapalhões. Ela começou ela própria, entrevistando as Paquitas, tudo com as despesas do próprio bolso dela, da produtora dela, até que ela chega e vai entrevistar. Daí as Paquitas começa a falar, eu dei uma entrevista para a Joana, tal, o assunto começa a rodar entre elas. Uma passa para outra. Até que chega na Tatiana Maranhão, que é uma ex-Paquita e hoje ela é assessora da Xuxa, que fala para a Xuxa, a gente está gravando um documentário aqui. Fala, não, vamos nós fazer. O que elas fazem? Boicotam a Joana, e esse documentário nasce por conta da ideia da Joana de Carso. Caramba! Então elas roubam a ideia. Por isso que eu falo dessa questão de falar aqui de defesa, para saber que eu sou o cara... Pode fazer outros documentários dos Trapalhões, não estou falando que não pode. Mas assim, para não acontecer dessa questão desse mercado que faz muita sacanagem, muita puxada de tapete. Então a Xuxa e a Tatiana Maranhão fizeram isso com a Joana. Elas viram que a ideia era boa, começaram a sabotar o documentário da Joana, até que uma hora ela se sentiu sufocada, ela falou, desisto. E aí elas mesmas começam a produzir o documentário das Paquitas. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Pois é, que nem esse corte, tem muitos outros, tá? Procura aí no nosso canal que com certeza você vai encontrar muita coisa bacana e que você vai curtir bastante. E falando em curtir, se inscreva agora no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um comentário aí, que é para não nos perder de vistas. A gente te encontra em outro vídeo.